Então quem tem interesse em saber sobre câmera, lente, computador, que mais? HD, posso falar um pouco. Flash, vou falar sobre isso também. Cartão de memória, tá? Então essas coisas mesmo de equipamento. Primeira coisa, Isis, que câmera que eu tenho que comprar? Que lente que eu tenho que comprar? Gente, por mais que eu traga muitas coisas que vocês falem assim, gente, ela está falando pra mim. Eu não sei se você já tem uma câmera, se você já tem uma lente. Então assim, qual câmera comprar? Eu não sei se você já tem alguma, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você está juntando cada centavo para poder fazer o investimento, ou se você tem, sei lá, uma rescisão, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa, se você tem um outro trabalho que você ganha muito bem, não aguenta mais e você vai trabalhar com fotografia, mas você já pode investir nos melhores equipamentos. Então eu não sei da vida de cada um. Então por isso que não existe uma resposta pronta. Eu recomendo que você primeiro entenda quanto você pode investir nesse momento da sua fotografia. Tem gente que já tá numa câmera de entrada, tem gente que não está nem na câmera de entrada ainda, tem câmera que já tá numa câmera, tem gente que já tá numa câmera mais avançada e quer dar um passo além, sair de uma crop para uma full frame, tá? Então, adapta esse conhecimento que eu tô trazendo aqui pra vocês, essas recomendações, na verdade, pra vocês poderem entender quanto vocês vão investir. E aí, uma coisa muito importante, antes de só falar qual o equipamento, muitas vezes eu vejo um erro, assim, muito comum. Eu tenho, sei lá, 8 mil reais guardados pra investir em equipamento. Beleza. Quem não quer, né? Mas aí a pessoa faz o quê? Tá começando agora na fotografia, tem 8 mil reais, vai lá e compra uma 5D Mark III, ou uma 6D Mark II, ou a 6D. Já gastou praticamente todo o dinheiro que tinha para comprar só a câmera. E aí falta depois dinheiro para você investir numa lente boa, num cartão de memória adequado, para você investir num flash ou num LED, para você investir num HD, até mesmo em coisas menores, né, como uma cadeira, um bom mouse. Outra coisa que eu recomendo pra vocês, além de identificar quanto você pode investir, fazer essa divisão de simplesmente você entender quanto vai pra câmera, quanto vai pra lente e quanto você precisa investir em outras coisas nessas menores, né? Pilha, flash, LED, esses outros detalhes. Pra você não queimar todo o seu dinheiro em uma coisa e depois você vai ver que isso simplesmente não fez diferença pra você quando você poderia ter feito um investimento menos impulsivo. Então, você precisa pesquisar, tá? Tem várias coisas que pra você ter um equipamento completo, digamos assim, não é só a câmera, tá? Então, isso é a primeira coisa, né? Quanto você tem para investir? Segunda coisa, como você vai fazer essa divisão, né? Aqui, então, eu vou comprar uma câmera de 4 mil, vou comprar 2 lentes, que aí cada uma vai ser 1.000 e pouco, vai chegar em 6 mil e pouco, e com mais esses 1.000 e poucos reais que eu tenho, eu vou comprar pilha, bateria extra e cartão de memória. Beleza? Não vou comprar 2 lentes, vou comprar uma lente só, vou ficar com a do kit que já veio na câmera de entrada que eu tinha, vou vender a câmera de entrada e vou investir também num HD e num flash. Então tem que ir fazendo esse balanço e aí varia muito de cada pessoa, porque cada um já tem ou não tem algumas coisas, tá? Às vezes consegue comprar usado, às vezes não consegue comprar usado, então eu não vou falar só aqui o quê, mas sim essa responsabilidade também ao definir o que vai ser comprado, porque às vezes a gente coloca toda a responsabilidade só no equipamento que vai comprar e isso não muda a nossa vida, né? A terceira coisa que você precisa observar para definir qual equipamento você vai comprar qual é o teu objetivo, tá? Seu objetivo é fotografar show? Seu objetivo é fotografar culinária? Seu objetivo é fotografar ensaios em estúdio? Seu objetivo é ensaios externos ou ensaios na casa do cliente? Por que eu falo isso? Porque cada segmento do seu trabalho, você vai precisar, vai ter um estilo
de lente, né? Você vai ter um segmento a seguir. E aí, se você fotografa show, não é a mesma coisa que você fotografar festa infantil, evento, tipo um casamento. Não é a mesma coisa de você fotografar um bebê em estúdio. Não é a mesma coisa de você fotografar uma externa. Então, saber o seu objetivo é muito importante, porque isso vai te guiar tanto para os seus estudos, né? Então, quando a gente fala de lente, tem lentes macro, tem lente normal, tem lente olho de peixe, que eu gosto de chamar de aberta, porque para mim olho de peixe é aquela que super distorce. Sabe aquelas fotos de boate bem 2000, 2010? Eu acho que a olho de peixe é bem aquela que super distorce. Então eu gosto de chamar de lente aberta. Quando eu estiver falando de lente aberta, são as lentes 28, 24, 35, tá? Normal, lente normal é a 50. Essa nomenclatura das lentes é muito importante. Eu não vou entrar nesse tema hoje. A gente depois pode fazer uma live sobre isso. Dessas coisas mais básicas para quem tá começando agora na fotografia. Mas entendam sobre essas nomenclaturas, tá? Então depois você pesquisa lá no Google, como eu sempre falo pra vocês, pesquisa lá qual a diferença de lente macro pra normal, que vai aparecer algum conteúdo explicando todas elas, tá? Então, pensa no seu objetivo, tá? Então, por exemplo, meu objetivo, eu trabalho muito com ensaios em casa, ensaios externos e festas infantis e batizados, né? Esse é o meu trabalho. O que eu sempre, desde o começo, senti necessidade de investir? Uma lente mais aberta, né? Então, para eu poder fotografar os convidados na festa, a decoração, a igreja toda quando eu tiver um batizado, ou essa mesma lente mais aberta quando eu preciso fazer um ensaio no quartinho de um bebê, ou no quarto de um casal, na sala, ou num play, ou qualquer outro local, eu tenho essa possibilidade de pegar todo o ângulo, ou boa parte do ângulo, né? Então, a lente aberta era essencial pra mim. Eu já comecei investindo numa lente aberta? Não. Eu, por muito tempo, fiquei com a lente do kit. Eu acho que na época foi a 18-105, que era a minha primeira câmera, assim. A primeira foi uma compacta da Samsung. E depois, quando eu realmente comecei a trabalhar com isso, eu troquei pra uma Nikon D90. E aí, a Nikon D90 vinha com uma 18-105. Então, já me atendia muito. Eu fiquei um bom tempo com ela, né? E aí eu tinha por muito tempo a 18-105 e a 50mm 1.8 na Nikon D90, que era cropada. Porque aí eu tinha o 18 da 18-105 com uma lente 50 que me permitia fazer fotos com mais destaque, era uma lente fixa, um pouco mais clara, né? Então foi por muito tempo ali o meu jogo principal e depois eu troquei, vendi a D90, fui pra 60D, aí a 60D eu já comprei só o corpo e aí depois eu investi numa 28mm e fiquei por muito tempo, 28mm e 50 1.8, porque era o que eu precisava. Às vezes vale muito mais, minha opinião, tá? Muito mais você investir numa câmera que nem é a mais incrível do mundo. Hoje eu tenho a 5D Mark IV, mas eu por muito tempo trabalhei com a 60D e achava ela maravilhosa. Eu demorei até pra ir pra full frame. Então, sei lá, fiquei uns 4 anos, né, 5 anos com a crop e depois eu fui pra uma full frame. E aí a full frame foi a 5D Mark II que eu comprei usada. Não necessariamente você precisa começar com a melhor câmera. O que eu recomendo? Equilibra câmera com lente, tá? Porque você pode muito bem investir, mais vale, né, você investir numa câmera ok, uma câmera às vezes até de entrada, e você comprar lentes melhores, porque no peso ali do resultado final, o que mais conta é a qualidade ótica que vem da lente. Então não necessariamente vale muito mais a pena você ter uma T6i, T7i, com uma 85mm, com uma 50 1.4, do que você ter uma 5D Mark II, 5D Mark III, uma 6D, com uma lente do kit, ou com uma lente escura, ou com uma lente zoom, né, que também é escura, algumas, né?
Então vale muito a pena. Ou uma lente baratinha, né? A gente tem vários tipos. Então, essa era uma recomendação. E às vezes vocês podem comprar coisas usadas. Não necessariamente vocês precisam comprar tudo do zero. Ainda mais agora com o dólar super em alta. E já tem tempo isso. Não precisa necessariamente você sair comprando tudo zerado. O que não dá é você comprar uma coisa de uma pessoa que você não conhece, você não sabe dos cuidados, você não viu o estado da lente, que aí a pessoa vai te vender um negócio como semi-novo, tá bom, mas semi quanto, amado? Se for uma câmera, pergunta quantos cliques tem a câmera, procura lá no nosso amado Google qual é a vida útil em questão de cliques da sua câmera. Se você digita isso, vida útil, número de cliques, tal câmera, ele aparece, pode até estar desatualizado, mas aí, por exemplo, antigamente tinha sei lá, 60D, hoje em dia é 80D, se eu não me engano, da Canon. Então você só vai pro modelo atual porque elas são da mesma linha, então sempre sai coisa nova, mas a D60, a 60D na verdade, tem a 80D agora. Então, a 80D continua nessa mesma linha, tem uns upgrades e tal, mas o número de cliques é basicamente o mesmo, então você vai ver essa vida útil. E aí, se tiver com muito clique já, não vale a pena você comprar. Então, por exemplo, eu sempre gosto de trazer o que eu fiz também, né? Eu, quando mudei da 60D para 5D Mark II, eu não tinha dinheiro para comprar uma full frame, mas eu queria fazer esse investimento porque eu ia começar a trabalhar com eventos e eu precisava de uma câmera, não por ser full frame, eu conseguiria trabalhar muito bem sem ser, mas a full frame me permitiria um ISO mais alto para trabalhar de noite. Eu tava começando ao mesmo tempo também a fotografar dentro da casa dos meus clientes, então eu tava descobrindo o meu estilo, e para fotografar na casa dos meus clientes eu queria muito poder subir o ISO sem a foto ficar tão granulada. Então mudar para uma full frame ia ser um passo muito importante naquele momento. Eu aguentei até o último segundo. Eu não fui nada impulsiva assim nas minhas compras. Eu fui bem passo a passo, assim, entendendo a necessidade, extraindo o máximo do que eu tinha naquele momento, que é o que eu recomendo para vocês. Se você conhece fotógrafos, se você participa de algum workshop, cara, testa. Eu decidi várias coisas que eu ia comprar, sempre testando primeiro de outras pessoas que já tinham. Então, quando eu comprei a full frame, eu nem entendi a diferença de crop para full frame. E eu me lembro uma vez num restaurante com meu amigo Ronaldo, e ele falou, Isis, ele me explicou, eu lembro exatamente disso, eu lembro até o restaurante. A gente tava junto e ele falou, Isis, tira uma foto com a sua câmera dessa mesma posição aqui, foi do guardanapo que a gente tirou a foto. Aí eu tirei a foto do guardanapo, ele agora faz com a full frame. Eu não entendi o que era o fator de corte. Eu não entendia que eu perdia, porque eu via minha foto completa ali, pronto, tô vendo no visor, tá pronta aqui a foto, era isso que eu queria. Mas eu não entendia que numa outra câmera eu ganhava esse espaço de fora, né? Então ali eu aprendi essa outra opção. Alugar também é uma opção, primeiro para você poder testar, conhecer, ver se é aquilo. Então vai ser uma grana em algo que não é seu, mas isso vai te dar mais segurança para depois fazer o seu investimento, né? Quando for comprar também no Mercado Livre, tem que olhar o vendedor, tudo isso, tá? Ó, supondo que hoje você tem uma 6D, uma 50 e uma 85, né? Como foi o meu caso, na verdade eu tinha a câmera, uma 28 e uma 50. Eu queria lente para fazer retratos melhores, para fotos mais de perto, para fotografar naquelas decorações enormes de festa, os docinhos, né? Então eu queria uma 85, não valia a pena pra mim comprar uma 35, que era ali entre o meio de caminho da 28 e a 50. Eu queria uma lente pra mais, então eu fui investir na 85. Se você já tem uma 85 e uma 50, vale mais a pena agora uma lente aberta. Ou uma muito macro, se for o que você precisa pro seu trabalho, tá? Se você tem uma câmera crop com a lente do kit, uma 18-55, qual pode ser o seu próximo investimento? Eu recomendo muito a cinquentinha, né? Eu gosto muito da 50mm, de recomendar ela como uma primeira lente para vocês. Eu recomendo muito também de vocês investirem numa 35, porque tendo o fator de corte também, a 35 vai funcionar mais ou menos como uma 50. E a 50 vai funcionar como uma 70 e tantos, né? 75, 80. Então, se você já quer uma lente que seja como se fosse uma 50, se você tá com crop, vai na 35, que vai te atender muito e não vai ficar aquela lente tão fechada, tá?
eu tenho a 28, a 35, a 50 e a 85. Ah, Isis, por que você manteve a 28 e a 35? Porque a 35 foi o meu último investimento, né? Eu comprei ela para poder fazer fotos mais abertas, mas não tanto quanto a 28. Então, às vezes eu queria, por exemplo, com uma 50, com uma 35, eu conseguia chegar mais pertinho e fazer foto mais de detalhe, eu conseguia ir pra trás. Então é uma lente muito versátil. Às vezes eu conseguia fazer o ensaio inteiro só com ela, tá? E aí, mas eu continuei com a 28, que eu já tinha anos dela de comprada, não valia a pena eu vender. E eu peguei ela e uso muito mais hoje, quando eu chego numa festa, eu já cheguei em festa, que eu falei assim, gente, se eu tivesse vendido a 28, eu estava ferrada. Porque a 35 não pegou, mesmo minha câmera sendo full frame, mesmo eu tendo espaço de recuo, teve decoração que eu não conseguia pegar completa só com a 35. Então eu falei, obrigada 28 por ainda estar comigo, né? Então, eu ainda continuei com a 28 1.8, mas às vezes pros ensaios eu tô indo sempre 50 e 28 ou 35 e 85, tá? E pras festas eu levo 28, 35, 50 e 85. Não vai adiantar de nada eu ter uma lente, sei lá, 35 1.4, 50 1.2, vai adiantar de nada você ter uma lente clara se o teu objetivo é trabalhar com eventos que vai ter ali baixa luz ou uma luz mais difícil ou muita variação de luz, como casamentos, né, shows. Então, às vezes, normalmente vale mais a pena você investir numa lente boa, sim, óbvio, mas não torrar todo o seu dinheiro se garantindo só numa lente clara, porque você vai também precisar de um flash ou de um LED, tá? Então vale mais a pena você ter uma 1855 com um flash em cima da câmera embutido, não ficar usando aquele flashinho da própria câmera que vem, aquele pop-up, porque ali é uma luz chapada, vai dar um puta contraste, não vai ficar um resultado legal. Serve pros seus primeiros eventos, pra você não recusar, beleza. Mas depois você investe num LED ou num flash. Se você vai trabalhar com ambientes de baixa luz, vale muito a pena você comprar um flash ou um LED, tá? Antes de sair comprando uma lente incrível, né? Se você vai fazer ensaios externos só, não vou trabalhar com evento ou não agora. Beleza, então tá bom, você não precisa de um flash ou de um LED agora, a não ser que o flash ou LED te ajude a conseguir um resultado melhor, a conseguir um efeito que você quer, né? Mas não é tão essencial, porque você consegue trabalhar muito bem com a luz natural. E aí você estuda sobre isso e depois, se fizer sentido pra você investir em outros equipamentos pra sua câmera, enfim, vale a pena você fazer se sentir necessidade, tá bom? O que eu recomendo? Olha só, quem tá começando agora, não sei de nada, tô iniciando agora na fotografia, preciso comprar uma câmera. O que eu recomendo pra vocês? Eu recomendo pra vocês a linha Rebel da Canon pra começar, tá? A linha da Canon, eu não vou ficar falando só da Canon, tá? Mas é porque é a marca que eu trabalho e tal. A linha Rebel da Canon é pra quem quer começar e tem vários kits assim, sabe? Eles já vendem com a bolsa, já vem com filtro, já vem com a lente do kit, enfim. Então eu recomendo muito pra vocês começarem. Indico também e aí dessas Rebels, né, tem a T5, T6i, T7i, T7, tá? Recomendo também, ainda da Canon, a SL2 e SL3, que são mais baratas que essas Rebels e já são muito boas. Tem a T100 também. Então, ó, tem por exemplo, a Rebel T7, ela possui o ISO até 6400. Isso quer dizer que eu posso usar até o 6400? Poder usar, pode. Se fica bom é outra história, né? E aí é legal, por isso que eu falei de vocês conversarem com outras pessoas também, procurar o review de quem realmente usa, porque aí vai ter uma pessoa que vai te falar, o ISO 800, por mais que ela possa ir até 6.400, ela fica boa, uma foto de noite, num casamento e tal, até ISO 800. Então, isso é o importante de você
de você entender, conversar com outras pessoas pra poder entender, cara, ela foca rápido, foca devagar, quantos cliques ela faz por segundo, né? Então, por exemplo, a SL2 faz 3 fotos por segundo, né? Então, às vezes você é uma pessoa que vai fotografar criança, você vai precisar fazer muito clique, ou você já tem o dedinho nervoso, né? Prefere clicar mais. Então, é importante que você entenda. Às vezes você tem um trabalho que, sei lá, vou fotografar paisagem. Você não precisa de, sei lá, quantos cliques por segundo, né? A não ser que faça uma foto muito específica de um pássaro que vai passar na hora tal, né? Mas é importante que você entenda esses detalhes da câmera, né? Ah, grava em full frame. Tá bom, essas coisas de vídeo são importantes pra você ou não? Tem Wi-Fi, não tem Wi-Fi. Ela tem tela fixa ou tem tela que mexe? Ela tem estabilização ou não tem estabilização? Todas essas que eu tô falando tem as lentes intercambiáveis, né? Mas tem esses detalhezinhos que são importantes de você ver de acordo com cada modelo. Na Sony tem a A6400, que é mirrorless, né? Então é uma câmera mais lenta, mas que é bem potente, tem uma resolução bem alta, tem um tamanho, né? Ela tira 11 fotos por segundo. Então, tem um tanto dessas coisinhas, assim, já filma em 4K. Então, tem esses detalhezinhos, tem a tela móvel, tá? Nikon, o que eu recomendo para vocês, né? De entrada, assim, eu falei das Rebels, né? T5i, T6i, T7i. Na Nikon, D5100, D5200, D5300, tá? Você pode comprar, assim, em questão de equivaler, né? Em questão de categoria de preço agora, né? Você pode comprar uma Canon T7, ou se você quiser uma Nikon, tem a 3500, se eu não me engano. Tem a Sony Alpha 58, que também é mais de entrada. Numa outra categoria, se você quiser comprar uma câmera um pouquinho, né, com mais detalhes e tal, tem a Canon SL3, tem a Nikon 5600 ou a Sony Alpha 6000, que também tem ali a mesma faixa de valor, tem as mesmas características. Tem a Canon 90D, que foi a que eu falei, né? Foi a que eu troquei depois que eu saí da Nikon D90, fui pra Canon 60D e hoje em dia o modelo dela é a 90D. Quem quer Nikon D750, quem quer a Sony pode ir pra Sony Alpha 7, tá? Já estou com dinheiro ou já tô nessas câmeras que você falou e quero ir para uma mais avançada, você pode ir para Nikon D850 ou você pode ir para Mark IV da Canon, tá? 5D Mark IV ou a 6D Mark II, tá? Da Canon também. Questão de lente, gente, o que eu recomendo para vocês? Primeiro, você entender se você gosta mais de fixa ou zoom. Eu sou uma pessoa que eu usava lente zoom no começo, mas muito por falta de conhecimento, né? Tinha 1805 e eu investi nela e eu depois fui sentindo que o zoom me deixava meio acomodada, a qualidade não ficava o que eu queria. Quando eu testei a 50mm, eu falei, meu Deus, eu quero isso na minha vida. E aí eu fui pesquisar mais a diferença das lentes fixas e eu vi sobre essa qualidade, tá? Essa diferença. As lentes fixas eram mais claras, tá? Tendiam, né, a ser mais caras. Ou então, tipo, uma lente zoom clara é cara pra caceta, entendeu? Então, tipo, às vezes a lente fixa... ela me colocava mais em movimento também, então eu sentia que eu ficava mais criativa. Se eu quero a foto mais perto, sou eu que vou pra mais perto. Se eu quero foto mais aberta, eu vou pra mais longe, ou então eu troco de lente. Então isso me deixou mais ligada, mais criativa nas minhas fotos. O que eu indico pra quem quer trabalhar com retratos e ensaios? 50 1.8. Quem já tem a 50 1.8, recomendo a 1.4. Recomendo muito também, principalmente para quem já tem full frame, a 85mm, o desfoque é incrível, a nitidez é sensacional. Se for uma câmera crop, né, essa questão de milimetragem faz muita diferença ainda. Então, eu recomendo que você tenha a 50 e uma outra lente um pouco mais aberta se você quiser fazer ensaios de família, festas infantis. E aí, eu recomendo
a 24-70. E aí, gente, lente não é barato, tá? Não é tão igual assim a câmera, que tipo, você quer começar? Usa essa, né? Lente é um investimento, mas você também fica anos com ela, você não troca também tão rápido quanto a câmera, né? A vida útil das lentes é muito maior, então vale o investimento. Recomendo a Pancake 24mm, como eu falei, 2.8. Você pode fazer evento com ela, já é uma lente que vai te ajudar muito, principalmente se você tiver flash ou LED. Eu indicava muito a 28mm da Canon, que era um preço, assim, um custo-benefício muito bom, só que saiu de linha, então, tipo, chorem comigo, porque eu indicava muito ela. Então, atualmente eu recomendo a 24mm ou a 35. A Sigma da 35 também é muito boa. Na Sigma aberta também tem a 18-35, que é muito boa. Pra quem vai trabalhar, é um investimento, né, mais alto, mas vale muito a pena. Tem a 100mm pra quem quer fazer foto de casamento que precisa muito de detalhe, ou quem gosta muito de fazer aquelas fotos super aproximadas, digamos assim, né? Então vai muito do que você quer trabalhar, né? Se você vai trabalhar com show, com evento, você precisa de lentes que, né, às vezes você vai ficar a muitos metros do palco. Ou se você vai trabalhar ali na frente do palco, você precisa de uma lente mais aberta ou então uma mais fechadinha. Então varia muito do que você precisa, tá bom? Cartão de memória eu recomendo SanDisk. Eu tenho vários de 16 ou de 32 GB, tá? Não tenha um só de 164, porque é importante que você troque e é importante que você tenha de backup, né? Não tenha um único. E aí eu recomendo aquele Extreme douradinho com velocidade alta. Tem sempre escrito 90 megabytes. 100 e tantos megabytes, porque senão não adianta nada, você compra um cartão de memória maravilhoso e ele tem velocidade baixa. Aí quando você começa a clicar lá, faz várias fotos, o cartão de memória não acompanhou o tanto de clique que você fez e aí não salva ou demora muito nesse processamento e aí você perde outros cliques, né?